Olá, professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês, tá certo? A gente vem nessa aula recapitulando, tá certo? As orações coordenadas, né? Alguns alunos no Meet, em outros momentos conversando comigo, pediu a retomada. E a gente vai fazer isso sim, né? Retomando aí, corrigindo, tirando algumas dúvidas, tá certo? Para que a gente possa favorecer a aprendizagem efetiva de vocês, tá bom? E antes de irmos para a indicação da agenda, para que eu possa explicar melhor, conduzir melhor este momento, vamos para a nossa acolhida, tá bom? Na acolhida a gente tem desfrute o amor de Deus. Deus era amor, Ele ama você incondicionalmente. É preciso ter certeza disso se desejar ter liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro. Isso porque o amor de Deus traz cura, realização, libertação, edificação, rejuvenescimento e calma. Sem a aceitação completa do amor divino, estamos sempre lutando, preocupados, ansiosos e incertos. Vamos encontrar paz. O amor de Deus nunca morre, é eterno. Esse amor sempre estará disponível para você, acredite. Nada pode ser. Nós é que podemos colocar barreiras para recebê-los, por causa de nossas dúvidas e de nossos temores, mas Deus nos ama infinitamente. Dito isso, aí sim, nós vamos para a nossa aula de hoje. E aí, pessoal, ao invés de ter colocado correção, eu deveria ter colocado revisão, né? Revisando, página 121 a 126. Aí várias pessoas entraram em contato comigo. Tia Valdiana, já foi, nós já fizemos. Verdade. Lembro, tenham consciência, tudo anotado, planejado, aula 15. Né? Na aula 15 nós fizemos essa correção, né? Mas foi em virtude de algumas dúvidas, né, que a gente retoma, como conteúdo também ainda programático, para a gente poder, né, analisar. Coincidência, né, que eu fiz foi que eu peguei questões, né, eu mesclei questões da 121 a 126 no PDF. Então, no PDF tem questões, né, que da página 122 a 124, certo? Então, em cima disso, esse PDF que eu coloquei para vocês lá no grupo, né, que é uma parceria com a nossa gramática, tá certo? Como eu já tinha resolvido com vocês, então eu quis proporcionar um outro material em que você pudesse responder na folhinha ou anotar as respostas, porque eu sabia que na gramática você já tinha utilizado para a gente poder conceituar, compactuar e finalizar hoje, certo? Então, pessoal, o que a gente retoma aí, né? A gente volta lá para a página 120, quando a gente vai para a classificação das orações coordenadas sindéticas. Então, você vai entender o que no ano? Que as orações coordenadas sindéticas, elas recebem uma classificação, tá certo? De acordo com o tipo de relação semântica, de acordo com o sentido que elas vão estabelecer no texto, tá bom? E elas também podem estabelecer uma relação com a oração de um outro período, tá bom? E por isso que elas vão receber essa classificação. Qual foi a dúvida mais pertinente para vocês na hora da resolução? Porque após a correção, né, vocês ficaram com essa dúvida e na primeira oportunidade a gente retoma. A coordenada sindética, o pessoal já disse, né? O assíntese não é aquela que não é introduzida por conjunção. Ela não tem essa introdução, então ela não vai receber essa classificação. Já a oração coordenada sindética é aquela que é introduzida por conjunção, sim, e que ela vai ter uma classificação, sim, ela vai ter um sentido, ela vai ter uma semântica, ela vai ter uma predisposição, ela vai ter uma intenção comunicativa. E mais do que você saber a classificação gramatical, você vai entender pelo contexto no qual ela vai ser usada, certo? Aí a gente vai ter a aditiva. Estabelece em relação à oração anterior uma ideia de acréscimo, de adição. Então, vai ser adicionada a uma ideia, né? Escrevi um poema e mostrei para minha amiga. Aí, como é que a gente faz o reconhecimento, professora, dessas conjunções? Aí a gente vai ter as conjunções coordenativas aditivas, estão aí em negritos, pode acompanhar na página 120, e, nem, que, não, só, mas também. As adversativas, que estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de oposição, contraste, compensação, ressalva. O médico lhe recomendou repouso, mas ele continua trabalhando. São introduzidas pelas conjunções coordenativas adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto e entretanto, certo? Então, o que necessariamente, nono, você precisa entender, né? Entender que essas conjunções, elas vão estar introduzidas num contexto para dar esses sentidos que nós falamos anteriormente, tá certo? Olha aí. As alternativas.
elas vão expressar fatos ou conceitos, tá certo? Que se exclui ou se alternam. Ó, quer esteja com sono, quer não esteja, você vai para a cama agora. São introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas. Ou, ora, ora, já, que. As conclusivas, que exprimem a ideia de conclusão ou consequência, lógica em relação ao fato expresso na oração anterior. Estávamos bem agasalhados, por isso não temíamos o frio. São introduzidas pelas conjunções coordenativas conclusivas logo, pois, pós-posto ao verbo, certo? Portanto, por isso, de modo que, etc. E as explicativas explicam o motivo da declaração feita na oração anterior. Dirija com calma, porque há muita neblina em alguns trechos da estrada. São introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas, porque, que, pois, antes, né, anteposto ao verbo, certo? E é assim, né, que a gente faz dar essa retomada para vocês, bem explicativa. E a gente vai agora, mais uma vez, né, fazendo de conta aí que é o seu TD, que são essas questões, na página 122 ou do seu TD, como você tiver feito, enviado para mim. Olha aí. Leia a tira a seguir e responda as questões 1 e 2. Você saqueou inúmeros ingleses, perturbou a vida das pessoas e as forçou a abandonar seus lares. Já pensou em fundar o banco? No primeiro quadrinho, o juiz enumera as 3 ações, as ações determinadas pela presença dos verbos, tá certo? Quais são elas? Saquear castelos, perturbar a vida das pessoas, forçar as pessoas. Para enumerar as ações de H, o juiz utiliza 3 orações coordenadas, identifica essas orações e classifica-as. Então, você vai procurar entender a questão que ele diz que ele enumera as ações de H. Ele vai relacionando essas ações. Olha aí. Você saqueou inúmeros castelos ingleses. Temos aí, no nono ano, uma oração coordenada assindética, não tem a presença da conjunção. Perturbou a vida das pessoas, oração coordenada assindética. E, olha aí a diferença. E as forçou, oração coordenada assindética aditiva. As ações de H são lícitas, isto é, são permitidas por lei. Saqueou inúmeros castelos, perturbou a vida e as forçou a abandonar seus lares. Isso é permitido? Não. No segundo quadrinho, o juiz chega a uma conclusão surpreendente. A. Qual era o veredito esperado, tendo em vista as ações de H mencionadas pelo juiz? Né? O H ele é conhecido pela irreverência, né? Por esse parece constante mau humor, sempre querendo sair da situação da melhor forma possível, né? Olha aí. Esperava-se, né, que H fosse considerado culpado e condenado a cumprir alguma pena. Interprete o segundo quadrinho e explique por que o juiz pergunta a H se ele já havia pensado em fundar um banco. O juiz compara as ações do banco às ações dos vikings, popularmente conhecido por invadir propriedades e roubar pessoas, né? Essa questão da ação, dessa agilidade, né? dessa operação em que a H está fazendo. Os 2 períodos a seguir são compostos por subordinação. Como se classificam as orações destacadas no ano? Olha aí. Você forçou as pessoas a abandonar seus lares. Você percebe que está em negrito o quê? A abandonar seus lares. Já pensou em fundar um banco? O que está em negrito? Em fundar um banco. Olha aí. Ambas, as duas, são orações substantivas, objetivas e indiretas. Só isso, professoras? Não, você vai observar, olha, abandonar, AR, fundar, AR. Então, a gente vai dizer o quê? Que ambas são orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, reduzidas de infinitivo, certo? Repetindo, ambas são orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, reduzidas de infinitivo. Aí a gente vem para a quarta questão. Leia as orações dos itens a seguir, observando o tipo de relação semântica existente entre elas. Depois reescreva-as, ligando-as por meio de uma conjunção coordenativa que dê coerência, né? Que dê sentido ao período. É muito importante, pessoal, você se atentar. Não é só você pegar a questão e se livrar dela, não.
Olha como a questão é clara. Leia as orações dos itens a seguir, observando o tipo de relação semântica. Nesse semântico, no ano, você vai ler com relação de sentido mesmo. Existente entre elas se correlacionam. Ó, depois, reescreva-as, ligando-as por meio de uma conjunção coordenativa que dê coerência ao período. Da outra vez, pessoal, observei que muita gente, muitos alunos, começaram com letras minúsculas, não botaram ponto final nessa atividade. De uma certa forma, fizeram de qualquer jeito. Eu gostaria que vocês reorganizassem, tá certo? Na gramática de vocês, né? Muitos enviaram as fotos. E assim, mal dava para ver, gente, a letra muito suprimida, a letra não estava legível, não estava organizada. Parecia assim que tinha se livrado da questão mesmo. E por se tratar de nono ano, né, pessoal, não, isso é importante todos os anos, mas em relação ao nono ano mais ainda, porque ano que vem vocês vão estar no ensino médio, então como é que fica, né? Você começar com letra minúscula, né? Então assim, vamos nos organizar. Aí a sugestão de resposta, né? Coma sempre verduras e frutas. Primeira, elas contêm muitas vitaminas. Aí como é que fica? Coma sempre verduras e frutas, vírgula, pois, né, pode ser, elas contêm muitas vitaminas. Professora, poderia ser por quê? Também. Então, coma sempre verduras e frutas, pois ou porque elas contêm muitas vitaminas. Vocês usam um dos dois. Provavelmente vai chover, o céu está nublado. Provavelmente vai chover, pois, de novo, ou porque o céu está nublado. Né? Então, aí admite um dos dois. De repente, você lá no item A, você escolheu o pois, bote o porquê agora, né? Se fez o contrário, botou o porquê lá, bote o pois agora, para não evitar essa repetição, não é verdade? Olha aí, você lê jornais, você assiste ao noticiário na TV, não fique sem informações. Aí nós já temos 3 períodos, né? Vamos lá. Ou você lê jornais, vírgula, ou assiste ao noticiário na TV, vírgula, mas não fique sem informações. Então, é assim que a gente propõe a organização. Não sei o motivo da discussão, não dou palpite. Não sei o motivo da discussão, vírgula, portanto, não dou palpite. Pode ter outra opção, professora? Sim, né? Não sei o motivo da discussão, por isso não dou palpite, tá bom? O anúncio promove uma revista feminina e, como meio de persuasão, narra uma história divertida. Olha aí, né? Mulher compra batom de R$ 2, esbarra no colega de escritório e mancha a camisa de R$ 50. Esposa do colega vê a mancha e quebra pratos de R$ 70. Homem acalma a esposa com vestido novinho de R$ 120. Nada como a mulher para movimentar a economia. Foi muito bom o comentário na última aula em que eu gravei, li esse texto e a gente faz aqui, né, esse comentário mesmo da força, da liderança, eu não quero ver de forma negativa, quero trabalhar esse respeito, essa relevância da mulher na sociedade de forma igualitária, como ser humano, como uma pessoa que consegue, né, construir seu papel na sociedade, desempenhá-lo, sem precisar estar sendo menosprezada ou diminuída nas suas capacidades, tá bom? Qual é a frase que conclui? Verbal. Né? Qual a frase que conclui? Aí, nada como a mulher para movimentar a economia. E essa frase ela está baseada dentro do contexto do que foi apresentado, né? Porque você vai aí, ó, esbarra no colega de escritório e mancha a camisa de R$ 50. Olha aí. Esposa do colega vê a mancha e quebra pratos de R$ 70. Homem acalma esposa com um vestido novinho de R$ 120. Geralmente, que visão a respeito da relação entre as mulheres e o consumo circula na sociedade, né? Com essa injúria em relação à mulher, né? Vamos ver aí a visão de que as mulheres adoram comprar. Será que é verdade, hein, meninas do nono ano? Me digam aí, vocês. Será que a gente gosta de umas comprinhas mesmo? Né? Os meninos, o que é que dizem das suas mães, suas irmãs? Vocês confirmam essa tese? Né? Então, vamos lá. Página 124, né? Ou PDF, tá na mesma vibe, tá bom? A conclusão da história confirma ou nega essa visão? Né? Olha aí, a gente volta lá
para o texto e diz: nada como uma mulher para movimentar a economia. Então, a gente confirma. Qual é o público-alvo do anúncio? Né? Alguma dúvida? Você acha que esse público gostou do anúncio? Por quê? Né? Em outro momento, pessoal, nós trabalhamos a característica do anúncio. Ele tem uma função de informar, ele tem uma função de convencer, ele tem uma função de atrair, né? Ele usa os elementos, né, informativos para poder vender o produto, aí você se interessar por esse produto, usar as palavras certas para caracterizar esse produto, tá certo? Então vamos lá. O público-alvo é o feminino. Sobre o público ter ou não gostado do anúncio, sugerimos abrir, né, a sua opinião. O que é que vocês acham? Que existe essa diferença de posicionamento em relação às mulheres, em relação aos meninos? Os meninos, porventura, realmente eles consomem menos. Os meninos, eles têm uma vida, né, diferenciada em relação às meninas, né? Eu lembro que ano passado, trabalhando esse material, as meninas disseram que parecia que as necessidades femininas elas eram maiores mesmo. Os meninos precisavam de batom, de maquiagem, né, de organizar cabelo, alguns até fazem isso. E, intuitivamente é como se justificasse, né, esse consumo. Então você aqui você vai dar a sua opinião, né? Você acha que esse público gostou do anúncio? Você entendeu que isso era um elogio ou a maneira como foi colocado, né? E aqui a gente relembra para você, ó, esbarra, vê a mancha, quebra pratos, acalma, né? Nada como uma mulher para movimentar a economia. Então aí você vai dar a sua opinião. Observe o enunciado principal do anúncio. Nele há 5 períodos. Essa questão é interessante, pessoal, porque ela já lhe dá uma informação importante, né? Ela já lhe situa dentro do contexto no qual ela vai pedir. Quais deles são períodos simples? Olha aí, o primeiro e o quarto. Aí você precisa, professora, transcrevê-los? Sim, precisa sim. Mulher compra batom de R$ 2. É o primeiro. Homem acalma esposa com vestido novinho de R$ 120. Segundo. Né? Quais são os períodos compostos por coordenação? Veja bem, ele pergunta para você no item B quais são os períodos compostos por coordenação. O segundo e o terceiro esbarra no colega de escritório e mancha a camisa dele de R$ 50. E esposa do colega vê a mancha e quebra prato de R$ 70. Repetindo, né? Porque é bem longa. O segundo e o terceiro, 2 pontinhos. Esbarra no colega de escritório e mancha a camisa dele de R$ 70. E esposa do colega vê a mancha e quebra prato de R$ 70. Como se classificam as orações coordenadas desses períodos? Em ambos os períodos, a oração coordenada assindética. Aí a gente retoma lá para você, né? Lembrando que as orações coordenadas assindéticas é aquela que não é introduzida por conjunção. Não é. Ela não traz, né, essa conjunção, certo? Tudo bem? Aí vamos voltar aí para a questão. Olha aí. Como se classificam as orações coordenadas desse período? De novo, né, para a gente retomar. Em ambos os períodos, a oração coordenada assindética, seguida de uma oração coordenada assindética aditiva, certo? Qual é o único período composto por subordinação? Ah, professor, não consigo identificar. Você vai relacionar os coordenados, vai relacionar os subordinados e você vai encontrar o período, certo? Composto, aquele que tem mais de mais verbos, tá certo? Tudo bem? Olha aí, nada é como uma mulher para movimentar a economia, certo? Nada, oração principal. Como a mulher é oração subordinada, adverbial, né, comparativa, para movimentar a economia. E oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo, certo? De novo, certo? Ó, nada como uma mulher para movimentar a economia. Aí, logo, nada trata-se de uma oração principal. Como uma mulher, oração subordinada adverbial, né? Que no caso é o último, que ele pergunta qual é o único período, né? Você, desculpa não ter dito logo, você responde que é o último, né? Comparativa para movimentar a economia, a oração subordinada adverbial final,
reduzida de infinitivo, certo? Então, a gente coloca aí que a coordenada explicativa é subordinada adverbial causal. Para fazer a distinção, né, você vai observar uma oração coordenada explicativa e uma oração subordinada adverbial. Nem sempre é tão fácil, não, porque ambas podem ser introduzidas pelas conjunções que e por quê. Mas aí você vai analisar os pormenores. A oração coordenada sindética explicativa explica a razão, a adverbial a causa, e a explicativa ela vem depois geralmente de orações imperativas e optativas, tá certo? Então a gente recapitulou assim, retoma, né? Se você tiver acertado da outra vez, ótimo, né? Ficou um pouco mais livre nessa semana dessa atividade, mas é importante que quem não fez tenha feito. Coloque aí na sua gramática ou então nas respostas conforme a indicação do PDF, tá bom? Um abraço carinhoso e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.